E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Historizado Company, a história de tudo. Nesse dia tão especial para o nosso país, para vocês patriotas, eu patriota ou qualquer outro patriota, dia 7 de setembro, né? Dia da nossa independência, né? 7 de setembro de 1822. A gente está comemorando hoje, 7 de setembro, a nossa independência, feita por Dom Pedro, né? Que se torna Dom Pedro I. E nós estamos aqui em 2020. E 2022 a gente faz o bicentenário de independência. Quer dizer, pode ser uma super festa, pode ser super bacana, 200 anos de independência da nossa metrópole Portugal. Tá ok? Então vamos tratar um pouco do 7 de setembro aqui hoje, trazer alguns pontos importantes desde a independência, como o 7 de setembro é visto pela sociedade brasileira. O nosso eixo é justamente esse. Como o 7 de setembro foi visto pelos nossos políticos, pelo povo, pela sociedade brasileira. Compreenderam? Então se liga no Historizado aí. Já dá seu like, deixa seu like aí, se inscreve no canal, marca o sininho, compartilha os nossos vídeos pra galera que você sabe que gosta, pra você ficar historizado. Bem, galera, como todo mundo sabe, 7 de setembro de 1822 foi a independência do nosso país. O Brasil ele foi ficando independente de forma vagarosa, ele teve um processo de independência de forma vagarosa, porque devido às guerras napoleônicas, Dom João VI veio para o Brasil, fugido das guerras napoleônicas, e ao vir para o Brasil, escolheu o Brasil como sede da metrópole portuguesa, ele vai dar ares de Europa ao Brasil. Ele funda ministérios, ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido, ele abre o Brasil, né, os portos brasileiros às nações amigas, no caso a Inglaterra, quebrando o pacto colonial, porque aí o Brasil podia fazer comércio com outros países, não só mais com Portugal, né? E quando a Guerra de Napoleão acaba na Europa, a Revolução Constitucionalista do Porto, da cidade do Porto em Portugal, exige o retorno de Dom João. Dom João VI retorna para Portugal e deixa o seu filho mais velho aqui, seu filho Pedro, para governar o Brasil, com a intenção de recolonizar o Brasil. Só que não deu certo. Pedro vai ser pressionado pelos latifundiários brasileiros e até alguns latifundiários portugueses que estavam aqui, proprietários de terra, e ele então começa a governar para o Brasil. Dom João VI quer que ele retorne para Portugal, ele não vai, é o dia do fico, ele fica aqui. Depois a lei que vinha de Portugal, ele vai criar o Cumpra-se. A lei vinha de Portugal, Pedro I analisava e falava, é para cumprir a lei, não é para cumprir a lei. Então já era um processo de caminhar para a independência. Só que quando chega ali por volta de agosto, setembro, o negócio começa a ficar complicado. Portugal começa a pressionar demais, e aí dentro do próprio Brasil se fala em golpes e tudo mais, e aí a Leopoldina estava no Rio de Janeiro, e ela então decide escrever uma carta para Pedro, né, que estava em São Paulo, para que ele proclamasse a independência em relação a Portugal. A carta chega a Pedro, né, em São Paulo, e nesse momento que ele retornava para o Rio, ele vai estar à beira do Riacho Ipiranga, por isso o famoso grito do Ipiranga. No Riacho Ipiranga, ali ele recebe a carta, manda os soldados arrancarem os símbolos portugueses da roupa e proclama a independência do Brasil no grito simbólico, né, independência ou morte. Ou seja, nós lutaríamos com Portugal ou não, ou Portugal aceitaria ou não. O que acabou acontecendo é que Portugal vai, de certa forma, aceitar a independência e pedir uma indenização. Então o Brasil ele fica independente com poucas lutas de independência. O Brasil não teve luta de independência, propriamente dito. Teve alguns levantes de tropas portuguesas, com tropas, né, com milícias brasileiras e o povo e tal, em alguns lugares. Tá entendendo? Mas não tivemos uma guerra de independência, na verdade. O Brasil foi ficando independente com jeitinho brasileiro. Isso explica o jeitinho brasileiro. Pagam uma indenização aqui, uma propininha ali, resolve aqui, vai devagarinho. O jeitinho brasileiro faz parte da nossa cultura, que é uma coisa bacana, faz parte da nossa história. Então Pedro ele dá o grito do Ipiranga, retorna ao Rio de Janeiro, proclama a independência. O Brasil fica independente 7 de setembro de 1822. Né? O grito do Ipiranga, então, em 1888, ainda dentro, né, do Império, também vai ser comemorado, desde a independência de Pedro, vai ter as comemorações na rua, um desfile bélico, os discursos dos governantes, uma coisa meio parecida com agora. E aí quando chega em 1888 é contratado o pintor Pedro Américo para pintar o quadro Grito do Ipiranga. Esse quadro famoso que todo mundo no Brasil conhece, que estuda em sala de aula. O Pedro Américo era um pouco piadista, né? Quer dizer, como não teve luta de independência propriamente dito, ao observar o quadro, vocês podem ver que Dom Pedro está com a espada levantada, e aí eles estão de uniforme azul, e existe uma cavalaria de uniforme branco,
que dá uma sensação de luta. Dá uma sensação de luta. Mas quando na hora que você começa a observar o quadro, você vê que esse grupo não está armado, nem nada. Está todo mundo com um ou outro com a espada pro alto, como estivesse comemorando a independência. Tá entendendo? O Pedro Américo pinta também um cara passando com um carro de boi, né, que é o cidadão brasileiro, que foi marginalizado dessa independência. Porque Dom Pedro I proclama a independência e o povo nem sabe. O povo foi saber alguns dias depois que o Brasil era independente de Portugal, olha só. E aí, nesse momento, o Dom Pedro I deu a independência política pra gente. Mas na hora que ele vai indenizar Portugal, galera, ele pega o dinheiro emprestado com a Inglaterra e indeniza Portugal. Quer dizer, a gente saiu das garras portuguesas e caímos nas garras econômicas da Inglaterra. E nesse momento que ele proclama a independência, ele não vai abolir a escravidão. Então a única independência que a gente teve nesse momento foi a independência política. Porque não tivemos a independência social, continuou a escravidão, até praticamente o fim do segundo reinado, quase todo o século XIX, e a nossa dependência econômica agora da Inglaterra, não mais de Portugal. Né? Então, nesse quadro, o Pedro Américo ele mostra esse isolamento do povo no processo de independência. O povo brasileiro sempre teve muito marginalizado dos seus movimentos políticos, essa é uma verdade. E aí até curioso, quando vocês quiserem ver, no quadro você tem uma casinha em meio à multidão, e lá perto do quadro tem um senhor com uma cartola e um guarda-chuva pro alto igual uma espada. Era o tio de Pedro Américo. Esse tio de Pedro Américo era muito engraçado, muito piadista, fazia muita crítica política. Então Pedro Américo inseriu ele no quadro e ninguém reparou. Ele tá lá, pode olhar também. Né? E aí, quando a gente tem o quadro pintado em 1888, né, vem a abolição da escravatura com Dom Pedro II, 1889 o golpe da República, aí é outra data importante, o 15 de novembro, mas vamos deixar o 15 de novembro para 15 de novembro, nós estamos falando de 7 de setembro de 1822, a independência, entra a República. E a República, ela mesmo sendo contra o Império, a República ela vai tornar o 7 de setembro um civismo, tá entendendo? Desfile do Exército, a questão do cidadão, do civismo, durante a República Velha isso fica um pouco parecido. De 1930 a 45 vem Vargas. E Vargas ele vai querer tornar o Brasil mais brasileiro. É quando começa o movimento Verde Amarelismo, é quando ele obriga só a falar o português e ensinar português em sala de aula, compreenderam? E ele escolhe o português como idioma oficial do Brasil, ele traz essa ideia de patriotismo, e aí Vargas então ele cria a ideia do desfile militar de forma mais intensa. Né? O exército, sai a polícia, aí sai também as escolas, o corpo de bombeiros, isso começa ali e tinha aquela visão, Vargas constrói uma visão muito mais católica até, de que o cidadão brasileiro ele era masculino, cristão, disciplinado, tá entendendo? Trabalhador, aquela ideia completa assim, e isso vai criar esse cidadão perfeito, que não era muito uma realidade do país, devido à falta de trabalho, à falta de emprego, ao analfabetismo, coisa do tipo. Mesmo Vargas investindo para acabar com tudo isso. Né? Essa ideia, então, do desfile militar, tá entendendo? Se dá ali com Vargas, principalmente. Já acontecia, mas ele vai montar toda uma estrutura para isso. E durante o período de redemocratização, de 1945 a 1964, até o golpe da ditadura, vai ser mantido essas tradições, tá? E aí quando vem a ditadura ela realça ainda mais o patriotismo. E como era ditadura militar, o 7 de setembro se tornou uma data importantíssima, um feriado importantíssimo com os desfiles. E aí vai ter a apresentação, né, a Fundação de Brasília, a apresentação em Brasília, acontece nos estados, acontece em Brasília também. Né, vem a Esquadrilha da Fumaça, dá aquele show bonito, os discursos. Então eles inseriram as escolas, os ex-combatentes, ficou um discurso muito bacana. Quando vem a redemocratização, e aí a gente pega ali de 84 para frente, passa os anos 90, o Brasil vai crescendo economicamente, vem um plano real, uma abertura no neoliberalismo das fronteiras, a globalização do mundo, né? Surge ali para o ano 2000 afora, 2000, 2002, 2005, começa a ter movimentos, manifestações, pedindo igualdade racial, pedindo igualdade civil, igualdade financeira, possibilidade, liberdade de gênero, liberdade religiosa. Começa a surgir, junto com o desfile de 7 de setembro, o chamado Grito dos Excluídos. É muito interessante a gente trazer essa história do nosso 7 de setembro, da comemoração do 7 de setembro. Tá gostando? Dá seu like aí, se inscreve no canal. Nasce o Grito dos Excluídos.
Porque o grito do Ipiranga, independência ou morte, era uma coisa muito elitista. O povo estava muito de fora. Então, a partir do ano 2000 para frente, começa todo o 7 de setembro, também aconteceu os gritos dos excluídos. Formado por movimentos raciais, alguns partidos de esquerda, e aí eu quero ressaltar para você que até durante a administração PT, que é de centro-esquerda, o grito dos excluídos foi ativo contra a administração PT, tá? Porque a centro-esquerda e os partidos de esquerda, né, também se manifestavam, né, a questões de gêneros, de raça e tudo mais, onde o grito dos excluídos acontece no país também, pedindo que o governo olhe para muita coisa, além desse militarismo, além desse civismo, além desse cidadão perfeito, a possibilidade que o governo pode dar de dar para toda essa cidadania. Espero ter tirado muita dúvida de vocês. Se inscreve no canal aí, marca o sininho para sua notificação, tá ok? Se inscreve no canal, passa para os colegas, mostra todo mundo. Fico muito feliz de dar isso aí. Feliz feriado, feliz 7 de setembro. E vamos ser todos patriotas e amar nossa pátria, que ela é muito boa, galera. Valeu, um abraço, porque agora você já ficou historizado. Valeu!